Boa noite a todos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, queridos, estamos aqui para mais uma meditação na palavra. E hoje, continuando estudando no livro de Efésios, e hoje o capítulo 2. Vamos ver nesse capítulo 2 o que Deus tem para nós no capítulo 2 de Efésios. A gente estudou algumas lições no capítulo 1, e no capítulo 1 a gente viu que fomos escolhidos. Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo e predestinou esse povo com o propósito de ser um povo separado para Deus, povo separado. Adotou esse povo como filho de Deus, os redimiu pelo sangue de Cristo, perdoou seus pecados, e daí revela o mistério que o apóstolo Paulo chama o mistério de Deus em Cristo, que era a escolha desse povo e o propósito desse povo. E o mistério é fazer com que esse povo fosse herdeiro de Deus, filhos de Deus, recebesse herança espiritual como filhos de Deus, fosse selado com o Espírito Santo, marcado com o Espírito Santo, e recebesse o poder de Deus sobre eles. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o mistério. Um povo escolhido, um povo separado, um povo perdoado, um povo herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, selado pelo Espírito Santo, e tem o mesmo poder à disposição, que é o poder que foi dado a Jesus e o poder que o ressuscitou dos mortos, e que Deus pega esse povo, coloca num corpo chamado igreja, onde o cabeça desse corpo é o Senhor Jesus. E a igreja e o seu povo é o corpo desse monumento espiritual chamado igreja. Agora, no capítulo 2, hoje, a gente vai ver mais algumas bases da nossa salvação, desse propósito. O apóstolo Paulo continua trazendo revelação, e no capítulo 2, ele vai primeiro relembrar a condição do ser humano sem Cristo, como éramos antes de Jesus, e como é o pecador sem Deus, sem Jesus. É o primeiro tópico. O segundo tópico de hoje é a intervenção da graça de Deus. A intervenção da graça de Deus. O terceiro tópico desse capítulo, a salvação pela graça mediante a fé. Quarto tópico, a reconciliação que Deus fez entre o povo judeu e os gentios, que é a igreja. E o quinto tópico, a nova identidade da igreja, a nova identidade do povo de Deus. Então, essa é a síntese do estudo de hoje, do capítulo 2. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez estudando a Tua Palavra. Santo Espírito, toma a direção, fala conosco, traz revelação, traz discernimento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa, Senhor, entender, compreender a Tua vontade, a Tua revelação, o Teu propósito, o Teu chamado, essa tão grande salvação, esse plano tão extraordinário, decidido antes da fundação do mundo. Abre os nossos olhos espirituais e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, capítulo 2, versículo 1 começa dizendo: Ele vos deu vida, ou vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E essa é a condição, o estado do ser humano sem Deus, sem Jesus. O ser humano sem Deus, sem Jesus, está morto em pecados, em ofensas, separado de Deus. Não está morto fisicamente, está morto espiritualmente. Essa é a situação do ser humano sem Deus, sem Jesus. Está morto. E é por isso que a gente vê a situação do nosso mundo. Seres humanos
com um comportamento dos mais absurdos que se possa imaginar ou que jamais se poderia imaginar. E o que é isso? É a situação do ser humano afastado de Deus, longe de Deus, sem Deus na vida. Ou seja, morto, como diz o apóstolo. Ele vos vivificou, ou seja, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a situação do ser humano sem Deus, morto espiritualmente. A morte não é física, mas é espiritual, é separação de Deus, como Romanos 6, 23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Segunda coisa, além de mortos em ofensas e pecados, vivendo segundo o curso desse mundo, debaixo do poder do diabo, chamado aqui de príncipe da potestade do ar. Então, o ser humano sem Deus está morto espiritualmente, separado de Deus e debaixo do poder do inimigo, aqui chamado de príncipe da potestade do ar. Então, por isso que a gente vê a situação do nosso mundo, a situação das nossas cidades, a situação da nossa sociedade. Cada dia pior. Cada coisa, a gente não consegue mais nem assistir os noticiários. Cada dia uma coisa pior do que do dia anterior. O que é isso? A Bíblia está explicando. Ser humano morto, longe de Deus, vivendo, dirigido, segundo o curso do mundo, debaixo do poder de Satanás, que aqui a Bíblia chama de o príncipe da potestade do ar. Versículo 3, escravizados, éramos escravos do pecado, dos desejos carnais e, por natureza, filho da ira, debaixo da condenação, como os demais. Então, essa é a situação do ser humano sem Deus. Essa é a condição do ser humano sem Deus. Essa é a explicação para a situação do nosso mundo, para a situação do que a gente contempla no nosso dia a dia. Então, esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, aí entra a graça de Deus, a intervenção divina. Deus olha, vê a situação do ser humano desse jeito, mortos em pecados, andando segundo o mundo, dirigido e debaixo do poder de Satanás. Aí entra a intervenção da graça de Deus, do versículo 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E daí ele vai dizendo, estando nós mortos em pecados, fomos vivificados e ressuscitados e assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas quem mudou e quem muda a condição do ser humano? A graça de Deus, a intervenção divina. Portanto, a salvação não é mérito humano. Não é mérito humano, como diz aí, mas Deus sendo rico em misericórdia, segundo o seu grande amor. Portanto, a salvação não é iniciativa do ser humano, é iniciativa unicamente divina, unicamente de Deus. Deus olha para os seres humanos nessa condição tão miserável, desgraçada, na mão do diabo, escravizado. E a Bíblia diz, mas Deus. Eu acho muito linda essa palavra, essas duas primeiras palavras. Deus olha e o apóstolo define a situação do ser humano, só que daí ele diz, tem um jeito para isso, teve um jeito para isso, mas Deus. Entra aqui a iniciativa divina. Deus decide salvar os seres humanos. Deus decide libertar os seres humanos. Deus decide intervir na vida da humanidade. Manda Jesus. Ama o ser humano de tal modo, manda Jesus, em razão do seu muito amor, ele manda Jesus para trazer vida, vida eterna, salvação e libertação. Então, o segundo ponto de Efésios 2, a segunda doutrina extraordinária aqui, a intervenção da graça de Deus. Não é mérito humano. O ser humano não faz nada para merecer isso. Foi Deus, é Deus que é rico em misericórdia, em razão do seu grande amor
com quem nos amou. Então, é um grande contraste. O ser humano, nessa situação, distante de Deus, na mão do diabo, mas Deus olha para o ser humano e toma a iniciativa de salvar, de libertar, e para isso ele doa, ele entrega o próprio e o único Filho para salvar o pecador. Versículo 5. Fomos vivificados juntamente com Cristo. Portanto, salvação é graça. Salvação é favor não merecido. Graça é favor não merecido. Fomos vivificados. Recebemos vida de Deus de novo, vida eterna, vida divina, através de Jesus Cristo. Não é ação humana, não é ação da religião, é ação unicamente da graça de Deus. Ou seja, o ser humano morto agora é vivificado através da pessoa de Jesus Cristo. Além de vivificar, o verso 6 diz, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, Deus ressuscita esse ser humano morto, no pecado, no inferno, na mão do maligno, arranca de lá, traz para a sua presença e o coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos unidos a Deus. Nossa vida está na terra, mas nosso espírito está ligado com Cristo em Deus no céu. Portanto, nos ressuscitou e nos fez assentar em Cristo nas regiões celestiais. Esse é o estado que a graça de Deus nos conduz. Arranca o inferno da condenação e nos traz a presença de Deus. Portanto, o segundo tópico é a intervenção divina, a graça de Deus, versos 4 a 7. Agora, terceiro tópico de Efésios 2, a salvação pela graça mediante a fé. Versículo 8. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Portanto, a salvação é dom de Deus, não vem do homem. Porque pela graça sois salvos, somos salvos, pelo favor imerecido. É Deus que providenciou essa salvação. A parte do ser humano é apenas crer. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Portanto, terceiro ponto de Efésios 2, a salvação pela graça mediante a fé. O ser humano não tem que fazer nada a não ser crer na obra redentora de Cristo, na graça salvadora de Cristo, no amor de Deus em decidir redimir o pecador, libertar o pecador, arrancar o pecador das garras de Satanás, do reino de Satanás e trazer para Deus. Não podemos fazer nada, apenas ouvir, aceitar e crer. Essa é a parte humana. Portanto, o terceiro tópico é salvação pela graça. Versículo 8 e versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E tem outros textos aí, como Romanos 3, 28 e Tito 3, 5, que fala da gratuidade da salvação, que não é de obras, ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras não vai salvar ninguém. Só que o versículo 10 diz que somos criados feituras em Deus, em Jesus Cristo, para viver em boas obras. Portanto, boas obras é consequência da salvação e não causa da salvação. Não somos salvos por praticar boas obras, mas somos salvos unicamente pela graça, pelo favor, pela obra de Cristo na cruz. Agora, uma vez salvo, uma vez nascido de novo, uma vez com Deus dentro de nossa vida, fazendo parte agora de Deus e carregando Deus dentro de nós, temos o dever de viver em boas obras. Temos que espelhar, temos que transmitir esse Deus que está em nós. E se esse Deus que está em nós é perfeito, é justo, é santo, aqueles que nasceram dele precisam transmitir essas obras, consequência da salvação. Portanto, precisa ficar bem claro, obra é consequência de quem é salvo e não causa de salvação. Ninguém vai precisar praticar
obra nenhuma para se salvar. Mas uma vez salvo, deve viver em boas obras, porque obra é consequência de quem foi salvo, de quem foi transformado, de quem nasceu de novo, pelo poder do sangue de Cristo derramado e pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Quarto item, quarta doutrina de Efésios 2. Agora, a reconciliação entre dois povos. Dois povos que até então viviam separados, judeus e gentios. Agora Deus une os dois em um só povo. Versículo 11 e 12. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Os gentios estavam afastados da aliança, da salvação, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, através do sangue de Cristo, quem estava longe foi aproximado. Portanto, Cristo derruba a parede de separação, o muro do templo que simbolizava a divisão. Aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, no sentido cerimonial, criando em si mesmo um novo homem. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo. Portanto, por meio dele, todos nós temos acesso ao Pai em um só Espírito, seja judeu, seja gentil, desde que se aproxime de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, essa salvação extraordinária em Cristo traz reconciliação, traz unificação. Jesus derruba a parede de separação e faz com que agora exista um só povo. Tanto judeu como gentil se torna um só povo. Agora, amados, medite uma coisa: se Deus não permitiu nem a separação entre judeus e gentil e une ambos através de Jesus, como é que Deus vai permitir uma igreja dividida e separada, como muitos querem viver? Precisamos refletir sobre isso, porque a obra da cruz é derrubar a parede e fazer apenas um único povo. Dos dois povos, um único povo Deus fez. Quinto item agora, a nova identidade da igreja, a nova identidade do povo de Deus. Versículos 19 em diante. Assim, já não sois estrangeiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Portanto, agora, Paulo começa a mostrar a identidade do gentio, que através de Jesus passa a fazer parte do povo de Deus, da igreja de Deus. E a ele diz: não somos mais estrangeiros, mas agora somos concidadão dos santos. Ou seja, cidadão dos santos, membros da família de Deus. Fazemos parte agora da família de Deus, somos povos de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo é a pedra angular, aonde toda edificação cresce para santuário, para templo do Senhor, e somos morada de Deus através do Espírito Santo. Portanto, essa é a nova identidade da igreja, essa é a nova identidade dos gentios, desse povo que não era povo, e que Deus decidiu fazer povo. Esse povo que Deus decidiu tornar povo. A igreja, portanto, eu, você e todos aqueles que creem e aceitam Jesus, não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, aonde Cristo é a pedra angular dessa construção, aonde toda edificação deve crescer para se tornar santuário e morada de Deus no Espírito. Portanto, irmãos, o fundamento da igreja não é uma denominação, não é uma igreja. Algumas igrejas por aí usurpam o nome de dizer que é a igreja apostólica, a igreja fundada por Jesus. Igreja de Cristo é aqueles que estão fundamentados no fundamento dos apóstolos, na palavra de Deus, onde Cristo é a pedra angular.
Então, a nossa base, o nosso fundamento, o fundamento da igreja, não é doutrinas humanas. Não, o nosso fundamento é a doutrina dos apóstolos, é o fundamento dos apóstolos, é Cristo, é a pedra angular, é Jesus, é a palavra de Deus, onde toda edificação vai crescendo para se tornar santuário e para se tornar morada de Deus no Espírito. Portanto, queridos, essas são as doutrinas que a gente resume aí do livro de Efésios, capítulo 2. A condição do ser humano sem Cristo, capítulo 2, versículo 1 a 3, mortos em pecados e vivendo debaixo do poder de Satanás, escravizado do pecado e das concupiscências carnais e escravizado pelo poder do inimigo. Essa é a situação do homem longe de Deus. Agora, através da graça de Deus, em razão do amor de Deus e da vinda de Jesus, Deus nos vivificou novamente, nos deu vida eterna, nos ressuscitou, nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo. E tudo isso através da graça de Deus, versículo 8 e 10, e graça é favor não merecido, é dom de Deus, não vem do homem, não vem de obra para que ninguém se glorie, mas quem nasceu de novo e quem é salvo por essa graça salvadora, pratica boas obras, porque tem Deus na vida, tem a palavra de Deus, portanto tem o Espírito Santo e tem o dever de viver em boas obras, porque agora nasceu de Deus e carrega Deus. Quarto ponto, essa salvação trouxe reconciliação entre dois povos. Agora Deus uniu todo mundo em um só povo. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só. E, por último, a nova identidade da igreja. O povo de Deus não é mais estrangeiro, mas é concidadão dos santos, membros da família de Deus, é filho de Deus, é povo de Deus. Cristo é o cabeça desse povo. Cristo é quem comanda a igreja, recebemos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito Santo, portanto, temos todos os requisitos e temos tudo o que precisávamos e precisamos para ter uma vida vitoriosa nesse mundo como filhos de Deus. Ouça lá, queridos, que a nossa visão possa ser ampliada para esse propósito tão extraordinário que o apóstolo Paulo está revelando para nós em Efésios, capítulo 2. E a minha oração é que o Espírito de Deus possa estar abrindo a visão de cada um de nós, abrindo nossos olhos espirituais para entendermos tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz e possamos viver desfrutando de tudo aquilo que está à disposição do povo de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o Evangelho que é para ser pregado. Primeiro, para ser vivido, para ser experimentado nas nossas vidas, nos nossos lares, e depois ser levado àqueles que estão ao nosso redor. Esse é o Evangelho, é a mensagem da cruz. É o Evangelho que o apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no capítulo 2, ele está nos mostrando detalhadamente como que é essa salvação. Ele está detalhando aí como que é essa salvação, a situação do ser humano perdido, a graça de Deus, a salvação pela fé, a reconciliação de todos com Deus e a nova identidade do povo de Deus. Essa é a mensagem da cruz, que possamos proclamar a mensagem da cruz e viver em plenitude a mensagem da cruz. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por falares ao nosso coração. Continua falando, continua tocando, continua abrindo a nossa visão e que possamos usufruir e desfrutar de todo esse poder, de toda essa grandiosidade, Senhor, que está à nossa disposição diante dessa tão grande salvação. Nos ajude, nos perdoe e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.